Olá, dentro de instantes nós estaremos iniciando o nosso culto. Nosso desejo é que Deus possa estar com você, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, que esse tempo que vamos passar juntos seja um tempo ímpar na sua vida, um tempo em que o nome de Deus seja honrado, seja glorificado e a nossa vida seja edificada e transformada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. O sábio Salomão disse que há tempo para todas as coisas. Uma das coisas que ele fala que há tempo para se abraçar e há tempo para deixar de abraçar. Infelizmente nós estamos vivendo em tempos que temos que deixar de nos abraçar, mas nós esperamos ansiosamente o dia que nós vamos estar aqui juntos e vamos poder nos abraçar novamente e vamos poder juntos falar bem do nosso Deus, louvá-lo e reconhecer a ação dele na nossa vida. Quero começar este tempo lendo um texto com você, que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35, Jesus diz: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus está falando para a multidão, está convidando a multidão a encontrar satisfação nele ao dizer que ele é o pão da vida e ao dizer que aquele que crê nele nunca terá sede. Nesse contexto, nessa fala de Jesus, ele fala que todo aquele que vem até ele, todo aquele que vem até o Pai, ele não rejeitará. Como é bom nessa noite, nesse momento em que nós estamos juntos aqui para louvar a Deus, saber que nós somos acolhidos por Ele, que Ele nos recebe, que todo aquele, independente de quem seja, é acolhido pelo Senhor Jesus. Eu quero orar com você e que nessa noite meu desejo para você é que você se sinta acolhido pelo Pai que está nos céus. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem sido bom com a gente. Nós louvamos ao Senhor porque nós somos acolhidos pelo Senhor. Nós somos acolhidos, Deus, de uma forma
infinitamente amorosa, Senhor. O Senhor nos atrai, Deus, demonstrando o seu amor, e o Senhor fez isso enviando o seu próprio Filho, que se encarnou, que se fez um de nós, que se tornou carne como a gente, que sofreu as nossas dores, que carregou as nossas feridas. É dessa forma que o Senhor nos atrai. O Senhor nos atrai se vulnerabilizando, se tornando como um de nós. E por isso nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que invade a nossa realidade. E isso, Deus, nos consola, Deus. Isso nos faz ser atraídos até o Senhor, o seu grande amor revelado no Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te pedir, assim como nós cantamos, que o Senhor venha transformar a nossa vida. Que depois desse culto, Deus, possamos ser vasos novos, Senhor. Fala com a gente, Deus, através das canções que serão cantadas, através das orações que serão feitas, Senhor, através da mensagem que será pregada, que o Senhor venha nos restaurar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você aí na sua casa a cantar junto com a gente, a louvar a Deus, a reconhecer a ação dele na sua vida. Que não seja um momento para você assistir um culto, mas que você venha participar ativamente do que nós estamos fazendo juntos. Afinal, o local do culto não é aqui no templo. Nós podemos adorar e cultuar a Deus em qualquer lugar. Então, cultue a Deus com a gente aí na sua casa. Senhor
pessoas muitas vezes tão inseguras, ó Deus, muitas vezes incrédulas, Senhor, transgressoras da Tua palavra, ó Deus. O Senhor diz, Senhor, que a gente precisa lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, Pai. Mas muitas vezes nós nos pegamos tão ansiosos, tão preocupados, Senhor, com o tempo presente, com o tempo futuro, Senhor. O Senhor diz, Senhor, que nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Mas muitas vezes, Senhor, nós passamos a maior parte do tempo olhando para a tempestade que está ao lado, olhando para as ondas, Senhor, que estão tentando submergir o barco que nós estamos, Pai. E não nos lembramos que o Senhor está conosco, que o Senhor está no barco, e não olhamos para o Senhor e não nos apegamos ao Senhor, Pai. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor. Nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos e o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Pai. Que possamos, Senhor, desapegar dos nossos pecados e daquilo que nós achamos que nós podemos e que nós temos forças. Nós só temos forças no Senhor, Pai. Nós só conseguiremos se nós olharmos para o Senhor. Nós só conseguiremos se nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade e se reconhecermos que somos vasos quebrados e que somente o Senhor pode nos consertar, Senhor. Então apresentamos ao Senhor o nosso coração, as nossas vidas e fazemos esta oração. Renova, Senhor, as nossas vidas. E nós nos alegramos por esta maravilhosa graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor. E nela nós podemos confiar e descansar. Obrigada, Senhor, por essa maravilhosa graça. Amém. Tomou meu lugar.
meio à pandemia que o mundo vive, as refeições em casa se tornaram mais habituais do que antes para muitas famílias, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Pegar, usar, lavar, secar, guardar e tornar a pegar pratos se tornou um hábito, uma rotina diária em muitos lares, para muitas famílias. Diante disto, eu me pergunto, ou eu te pergunto, em meio a esse pega, usa, lava, seca, guarda, pega de novo de pratos, você já parou para reparar em seus pratos? Você já parou em algum momento para reparar em seus pratos? Em alguns momentos, ou em algum momento, você já imaginou que talvez, seus pratos tenham muito a dizer sobre você? Tenham o que dizer a respeito de fé, espiritualidade, sobre a vida cristã? Hoje, iniciaremos uma nova série. Como são os seus pratos? O que seus pratos dizem sobre você? Para este fim, selecionamos 4 tipos de pratos. Pratos lascados, que será o tema de hoje, pratos de festa, pratos do dia a dia e pratos limpos. Então, nossa pergunta de hoje, que vamos tentar responder aqui juntos, é: o que pratos lascados dizem sobre nós? O que pratos lascados dizem sobre nós? Para refletir sobre esse tema, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15 e me concentrar com você no verso 9 e no verso 10. Mas antes de ler, quero te dizer que o tema principal deste capítulo 15 de 1 Coríntios, como obviamente você imagina, não é pratos lascados. Na verdade, essa talvez seja a mais completa, a mais extraordinária exposição doutrinária a respeito do tema da ressurreição. Peter Wagner, um autor, um escritor bíblico, ele escreveu, ele observa nesse texto, o apóstolo Paulo destacando pelo menos 3 aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição. Ele apresenta a ressurreição no passado como um fato histórico, que o apóstolo Paulo está expondo nos primeiros versos, até o versículo do verso 1 ao verso 11. Depois, a representação da ressurreição, ou a fala sobre a ressurreição no presente, como um artigo de fé, algo que nós devemos crer, no qual nós devemos confiar. E por fim, o apóstolo Paulo ainda apresenta a ressurreição no futuro, como uma esperança bendita que deve nutrir o meu, o seu, o nosso coração, a partir do verso 20 até o verso 57. Porém, enquanto o apóstolo Paulo expõe o tema da ressurreição e as suas implicações, suas diversas implicações, ele faz menção de uma lasca, ele faz menção de uma marca que ele carregava consigo em sua própria história. E é sobre marcas, sobre lascas que mancham a nossa história, que aqui nós estamos associando a essa ideia de pratos lascados, que eu quero conversar com você a partir do texto, ou a partir daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9 e verso 10. O texto diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Como já disse, não vou me concentrar no tema principal, que é a ressurreição e as suas implicações,
mas na fala do apóstolo sobre si mesmo, sobre suas marcas, sobre suas lascas, sobre as lascas que ele traz em sua própria história. Com que objetivo? Com o objetivo de encontrar na sabedoria bíblica direcionamento quanto às nossas lascas, quanto às nossas marcas que carregamos em nossa própria história. O que Deus faz com pratos lascados? O que Deus faz com discípulos que carregam marcas, sejam elas interiores ou exteriores, sejam essas marcas ocultas ou públicas, pregressas ou posteriores ao encontro com Jesus? O que Deus faz com pratos lascados? Primeiro, Deus os valoriza e não se envergonha de ser Deus deles. Deus os valoriza e não se envergonha de ser Deus deles. Veja como o apóstolo Paulo se apresenta como um prato lascado, como alguém que carrega uma marca em sua história. Ele diz no verso 9, sou o menor, sequer mereço, porque persegui a igreja de Deus. O fato de ter perseguido a igreja de Deus tornou-se uma lasca, uma mácula na biografia do apóstolo Paulo. Como que eu cheguei a essa conclusão? Eu concluí isto da frequência com que o apóstolo Paulo menciona esse ocorrido. Quando ele estava diante do rei Agripa, uma autoridade civil, isso está registrado lá no livro de Atos, no capítulo 29, sabe do que ele fala diante do rei? Ele diz o seguinte diante do rei: lancei muitos santos da prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. E ele diz mais, olha só, e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo se lembra de suas lascas. Mas não é só diante do rei Agripa que ele faz isso. Escrevendo às igrejas da Galácia, Paulo menciona no verso 13 do capítulo 1 de Gálatas, perseguia com violência, isso é, perseguia a igreja com violência, a igreja de Deus era perseguida por ele, procurando destruí-la. Perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la, escreve o apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Mas não só diante do rei Agripa, ele lembra dessa sua lasca, não só na sua carta às igrejas da Galácia, mas também quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo. Ele então também ali, entre os seus escritos, as suas orientações, ele se recorda e ele então registra: anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. É o que ele trata, o que ele registra já no primeiro capítulo de sua carta, a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 13. O reconhecimento deste fato não se apagou na memória de Paulo. Mesmo após Jesus tê-lo encontrado, mesmo após uma vida de dedicação à pregação do Evangelho, aquele fato não havia se apagado na lembrança, na memória do apóstolo Paulo. Por isso, preste atenção em algo que eu vou te dizer. As lascas, as marcas, as máculas de sua história não serão apagadas da sua memória. Não serão apagadas de sua memória.
Por mais que você deseje isto, por mais que você busque isso, por mais que você ore por isto, as marcas, as lascas, as máculas da sua história não serão apagadas da sua lembrança. Mas tem algo mais que eu gostaria que você compreendesse hoje. Nenhuma mácula em nossa biografia será capaz de diminuir o valor que pratos lascados, como eu e você, têm aos olhos de Deus. Assim como você jamais conseguirá esquecer, assim também, nada em sua biografia é capaz de diminuir o valor que você tem aos olhos de Deus. Por essa razão, você precisa crer. Eu diria mais, você precisa se agarrar com todas as forças no fato de que Deus valoriza pratos lascados e não se envergonha de ser Deus deles. É isso que escreve o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no verso 16, quando ele fala sobre Abraão e a sua descendência, isso é o povo de Deus, no Antigo Testamento, o Israel, ele fala, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. O Deus de gente que é como um prato lascado, de gente que traz manchas, máculas em sua biografia. Eu tenho que confessar a você que o clamor de nossa sociedade por autenticidade, por poder ser quem somos, falar o que pensamos, não fingir o que não somos, é algo legítimo, é algo verdadeiro esse clamor da sociedade. E está em harmonia com o desejo de Deus, é isso que Deus quer. Deus quer de nós autenticidade. E se formos autênticos e não fingidos, admitiremos que todos temos lascas, todos temos máculas na biografia, todos nós temos, em algum sentido, uma identificação com pratos lascados. Somos, em algum sentido, como pratos lascados. Mas é interessante observar que a mesma sociedade que clama por autenticidade tem a tendência de banir aqueles cuja biografia foi maculada. A mesma sociedade que clama por autenticidade, ela também tem facilidade de banir aqueles cuja biografia foi maculada. Isso acontece com homens públicos, isso acontece com políticos, que do dia para a noite, tendo na sua biografia uma mancha considerada grave, deixam os holofortes e mesmo sendo autênticos, são banidos para a margem. Isso acontece com artistas, estejam eles no ápice da fama ou não. Isso acontece com esportistas que na hora em que mais precisam, falham. Que na hora em que deveriam corresponder, não conseguem corresponder à altura. Que fracassam. Mas eu tenho a impressão de que, ao contrário da nossa sociedade que clama por autenticidade, mas não sabe o que fazer com os que acumulam lascas, com os que acumulam marcas, com os que acumulam máculas, ao contrário da sociedade, Deus sabe conviver com a autenticidade e com as lascas, as máculas em nossa biografia. Basta você correr os olhos nas Escrituras Sagradas e se deter um pouquinho em conhecer a vida dos homens e das mulheres cuja biografia está registrada nas Escrituras.
e rapidamente você perceberá na vida deles lascas. Você perceberá na vida deles máculas. Porém, você não verá o Deus que nos chama à autenticidade, excluindo-os cada vez que encontra neles máculas, cada vez que encontra neles lascas, cada vez que os percebe como pratos lascados. O que Deus faz com pratos lascados? O que Deus faz com discípulos que carregam marcas? Sejam essas marcas interiores ou exteriores. Sejam essas marcas ocultas ou públicas. Pregressas ou posteriores ao encontro com Jesus. O que Deus faz com pratos lascados? Deus os torna úteis por meio de sua graça. O apóstolo Paulo escreveu: pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. Isso quer dizer, eu não deveria ser nada por causa da mácula em minha história, mas pela graça, pela disposição favorável que há no coração de Deus em nos fazer o bem, eu sou o que sou. Um prato lascado, mas útil àquele que me possui. Um prato lascado, útil para o Deus que me possui. Quando Jesus encontrou-se com Paulo, conhecido como Saulo, lá no caminho de Damasco, e o deixou cego, quando Jesus aparece a Ananias, um outro discípulo, mandando ir ao encontro de Paulo, que estava ali cego, para pudesse orar por Paulo, a fim de que Paulo tivesse a sua visão restaurada. Jesus disse a Ananias o seguinte: este homem é meu instrumento escolhido. Isto é, ele me é útil para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a respeito de Paulo: Paulo é meu prato lascado, no qual muitos serão alimentados com o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo é o meu prato lascado, mas nesse prato lascado, pessoas se alimentarão do Evangelho de Jesus Cristo. Por que isso? Porque Deus não descarta pratos lascados como nós fazemos. Nem os esconde no fundo do armário, quando precisa receber pessoas em casa. Muito menos os abandona no fundo do armário, quando precisa levar pratos para um evento público. Pelo contrário, ele tem a mania de pegar seus pratos lascados e colocá-los sobre holofortes, colocá-los no ambiente público, como fez com o apóstolo Paulo, colocando-o diante do rei Agripa. Me parece que a experiência de Paulo em perceber-se como prato lascado influenciou profundamente a sua vida e o seu ministério. Pois ele escreveu a Filemão, em defesa de um escravo fujão, o seguinte: esse escravo fujão, antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Tanto para você quanto para mim. Esse escravo que antes era inútil, agora em Cristo, esse escravo se tornou útil, escreve o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ainda escreveu a Timóteo, em referência a um outro jovem chamado João Marcos, que trazia na sua biografia nada mais, nada menos do que a mácula de ter abandonado seus amigos, de ter abandonado seus companheiros quando mais precisavam, numa situação de perigo, ele simplesmente os deixou.
que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, se referindo a esse João Marcos, dizendo o seguinte: só Lucas está comigo, e agora ele diz: traga Marcos com você, porque ele, embora um prato lascado, ele é o que, diz o texto? Ele me é útil para o ministério. Paulo não só se via como um prato lascado, que se tornou útil pela graça de Deus, mas também via nos outros, a mesma graça que operava nele, e isso transformou sua forma de olhar aqueles que tiveram a sua biografia maculada pelo fracasso, maculada por decisões equivocadas, pelo pecado, pelos erros. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Os pratos lascados, eles não falam apenas de nossas marcas, mas eles nos lembram que estamos rodeados de pratos lascados que precisam da graça de Deus em suas vidas, tanto quanto nós. Por isso, é urgente que você, que já é discípulo de Jesus, você que já é um seguidor de Jesus, primeiro, reconheça suas lascas, seja autêntico com você mesmo, seja autêntico com você mesmo quanto às suas lascas, quanto às máculas na sua biografia. E creia que Deus agrega valor e utilidade a você. Jesus disse certa vez, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, verso 37, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. Eu penso que se por um lado nossa sociedade clama por autenticidade, por outro, ela exige aparência. Parece contraditório, mas nós vemos na sociedade os dois movimentos. Um clamor por autenticidade, mas ao mesmo tempo uma exigência por uma aparência X. E o que acontece por causa disso? Isso nos inibe e nos faz desejar ser o que nunca seremos por méritos próprios. O que nunca sustentaremos por tempo indeterminado. Ou seja, nos faz querer ser e tentar sustentar-nos como pratos sem lascas, o que nós não somos, o que nós não conseguimos ser, além de uma mera aparência. O que Deus faz com pratos lascados? O que Deus faz com discípulos que carregam marcas, máculas, sejam elas interiores ou exteriores, ocultas ou públicas, pregressas ou posteriores ao encontro com Jesus? O que Deus faz com pratos lascados? Deus os valoriza e não se envergonha de ser o Deus deles, e Deus os torna úteis por meio de sua graça. O Evangelho é a boa notícia que, embora todos sejamos pratos lascados, pratos que não passaram no controle de qualidade, destinados ou ao outlet ou ao descarte. Apesar disso, Deus decidiu comprar-nos não por preço inferior, mas pelo maior preço, o preço do prato mais
precioso, mais perfeito, guardado, intacto desde toda a eternidade e quebrado na cruz por graça, para que pratos lascados como eu e você tivéssemos lugar à mesa e não passássemos estes dias e toda a eternidade no lixão da cidade ou guardado no fundo de qualquer armário. Você não precisa se livrar de suas lascas, nem escondê-las de Deus, pois Ele te amou e entregou o seu prato mais precioso, que é Jesus, para adquirir gente sem reputação, gente que carrega lembranças desagradáveis, que carrega consequências incômodas, mas que pode ter a certeza do valor e da utilidade que possuem para com Deus. Sendo assim, para a gente poder refletir e praticar nesta semana, primeiro, reconheça-se como prato lascado. Seja autêntico. Não queira maquiar as suas lascas. Se reconheça como um prato lascado, que sim, tem máculas na biografia. Sim, tem lembranças que não gostaria de ter. Sim, talvez sofra consequências ainda hoje por alguma dessas máculas. Segundo, relacione-se com outros respeitando suas lascas. Isso é, respeitando as lascas do outro. Seja sensível ao outro. Seja sensível às suas marcas, às suas lascas. Tenha sensibilidade. Terceiro, creia que não há nada que mude o valor que você tem para com Deus. Não há nada que mude o valor que você tem para com Deus. Suas lascas não te desabonam, elas não te excluem de sua graça, da graça de Deus. Não há nada que nos separe do seu amor, não há mácula, não há erro, não há frustração, não há fracasso que nos separe do seu amor. E por fim, creia que Deus quer e vai te usar. E deixe-se ser usada por Ele como um instrumento precioso, como um prato lascado, mas precioso, ao Deus que te possui, que te salvou em Cristo Jesus. Suas lascas, entenda isso, elas não te desqualificam e muito menos te inutilizam. Por quê? Porque o prato mais precioso desceu do céu e na cruz foi despedaçado para que nós tivéssemos lugar à mesa. E o prato precioso e despedaçado na cruz ressuscitou dos mortos. E nós um dia também ressuscitaremos. E aí nesse dia sim, sem lasca alguma, porque teremos sido feitos novamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que ao olhar para os pratos lascados, possamos nos lembrar constantemente que Deus nos valoriza, que Ele não se envergonha de ser o nosso Deus, que Deus nos faz úteis, não por causa de nós, mas por sua graça, por sua disposição favorável
em nos abençoar, em nos amar, em nos acolher, em nos fazer pratos preciosos aos seus olhos. Eu queria orar com você. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Queria convidar você a fazer a tua oração. Não sei quais são suas lascas. Não sei quais são as marcas que você carrega na sua vida. Quais são as máculas que mancham a sua biografia, que te incomodam, que perturbam as tuas lembranças, que atrapalham qualquer possibilidade de uma história bonita, perfeita, de um felizes para sempre, eu não sei. O que eu sei é o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo e o que Ele pode fazer na minha vida e na sua. Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, não é como nós, que ou jogamos fora os nossos pratos lascados, ou os escondemos, ó Deus, para que outros não vejam. Mas o Senhor, ó Deus, agrega valor à nossa vida. Nos tornamos valiosos aos teus olhos. E o Senhor, ó Deus, de forma bondosa, de uma forma, ó Deus, que nós não compreendemos, faz conosco o que fez com o apóstolo Paulo. Pega um vaso, um prato lascado e o faz meio para alimentar outros com o teu evangelho, com as verdades profundas da tua palavra, com a realidade maravilhosa de poder viver com o Senhor, de ser teu, Senhor. Consola os corações daqueles, ó Pai, que percebem suas lascas. Salva, Deus, da cegueira aqueles que não conseguem enxergar as suas próprias lascas, ó Deus. Que estão tão consumidos pela aparência, que já não se percebem, ó Deus, falhos, que não se percebem mais, ó Deus, cheios de marcas. Ensina-nos a conviver, ó Deus, como comunidade, como discípulos do Senhor. Ajuda-nos em nossos lares, ó Deus, a conviver respeitando a lasca um do outro, mas crendo e clamando pela Tua cura em nossa vida, Senhor. Bondoso Deus, salva-nos, Senhor. Salva-nos da nossa autocondenação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, sim, a desejar mudanças, mas a confiar também, ó Deus, no Teu amor. Nós te pedimos isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus capaz de valorizar, de dar valor àquilo que aos nossos próprios olhos não tem valor. Usa a nossa história, Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Nos faz instrumentos úteis em Tuas mãos. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir ainda mais uma canção. Enquanto você a ouvirá, convido você a continuar refletindo, a continuar nesse espírito de oração. E quanto ao mais, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o consolo, o ânimo e a companhia do Espírito Santo esteja sobre você,
sobre o teu lar, sobre todo o povo de Deus hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém.